Eu acredito que, assim como eu, a maioria das pessoas que vai chegar a Mountainhead e que tenha esse interesse despertado pelo filme, vá fazer por causa do seu diretor e roteirista Jesse Armstrong, simplesmente o criador de uma das melhores séries recentes, uma das melhores séries que eu já vi, que eu amo de paixão, que é Succession. Mas no final das contas, isso acaba criando uma certa frustração, porque apesar de Mountainhead ter várias das características que fizeram Succession ser uma série maravilhosa, ele parece ser um episódio estendido de Succession, ou até mesmo um episódio piloto de um novo projeto, de uma minissérie, ou até de um spin-off de Succession, já que tanto pelos temas quanto pela estrutura ali de filmagem, né, o estilo de filmagem com aquela câmera meio documental, fazem com que o filme seja muito parecido ali com Succession, o que, ok, num primeiro momento poderia só gerar elogios, né? Afinal de contas, eu tô falando aqui de uma das melhores séries que eu já vi, mas no fim das contas parece que Mountainhead é simplesmente aquela coisa pouco inspirada e meio chatinha, aquele filme que a gente vai assistir e que logo depois dos primeiros 20 minutos iniciais a gente começa a olhar pro relógio, a gente começa a pensar na lista de compras do mercado, porque no final das contas é aquele filme que realmente não consegue engajar. E nada disso se diz respeito ao fato do filme ser mal feito, né? Como eu falei, o Jesse Armstrong, ele é um diretor que eu acho interessante, ele é um roteirista que eu gosto bastante, como showrunner ali de Succession, melhor ainda, mas realmente parece que falta algo para brilhar os olhos ou até para diferenciar Mountainhead de outros projetos, de outras sátiras, sabe? É um filme que lembra muito outros trabalhos, como Não Olhe Para Cima, naquela coisa de você tentar aproximar o tema do filme com o tema da realidade, tentar fazer uma crítica meio ligeira, meio ácida, espertinha, mas que no final das contas ainda soa inofensiva demais ou até bobalhona demais. Eu até acho, inclusive, que Mountainhead poderia funcionar até mais como uma minissérie, como uma série, justamente pela forma como ela tenta trabalhar os seus temas, que não são poucos e que são temas super atuais. A gente tem ali questões da geopolítica, questões da inteligência artificial, até questões muito emocionais desses personagens, né? Questões emocionais desses caras que são bilionários, mas eles são emocionalmente completamente frágeis. Então são temas que, por mais interessantes que sejam e por mais atuais que eles sejam, o filme nunca consegue comportar ali nessas quase 2 horas de duração para realmente ter um trabalho interessante. E o Jesse Armstrong parece também não querer escolher um tema e se aprofundar nele. Ele tenta falar de tudo ao mesmo tempo e ele acaba não conseguindo dar a devida atenção para nada disso. Parece até que esses temas eles estão ali mais para fazer Mountainhead soar como um filme atual, soar como um filme que se comunica com as questões atuais, né, que a gente vai ler na internet, que a gente vai ter contato nas redes sociais, do que realmente ter um trabalho de texto, ter um trabalho ali no roteiro, o que me faz pensar que o que faltou aqui foi uma sala de roteiristas, sabe, como provavelmente tinha ali em Succession. Será que a questão é de a diferença de trabalhar com uma série, trabalhar com um filme, isso acabou prejudicando Mountainhead? E é claro, a própria comparação com Succession, que é quase inevitável, também não ajuda, já que a gente tá falando aqui de uma série excelente, uma obra-prima, para um filme que não consegue chegar nem na metade disso, né? Em Mountainhead, a gente acompanha um grupo ali de 4 bilionários, na verdade, 3 bilionários e um milionário, né? O mais pobre dos 4, que são amigos de longa data e durante uma crise, durante uma questão, eles vão se reunir na casa desse milionário para ficar ali, ter um momentinho de paz, enquanto, claro, cada um tem meio que o seu objetivo próprio dentro do grupo. A gente vai ter personalidades muito bem definidas, a gente vai ter aquele cara que é o mais velho, é meio quase que o mentor, a gente vai ter aquele que é o mais babaca, vai ter o que é o menos babaca, vai ter o que é o mais fracassado, e aí, como eu falei, cada um tem o seu objetivo, né? Esse mais fracassado, ele quer porque quer alcançar o bilhão, porque ele ficou para trás. Todos os outros são muito mais ricos que ele, então ele quer alcançar a marca do bilhão, então ele quer pedir ajuda, quer um investimento no aplicativo dele. O mais velho tá passando por uma questão de saúde, né? Tem uma questão ali de saúde muito delicada, então ele também está tentando buscar ali alguma forma de se ajudar, enquanto os outros dois eles meio que vão ficar se bicando justamente por questões das próprias empresas, né? Um ali com uma rede social que com várias informações falsas e usando inteligência artificial da pior forma possível, e o outro tentando colocar um senso de mais consciência, né? Não, vamos, porque você está fazendo isso errado, as fake news são erradas, a minha empresa vai desmascarar a sua e tal, e aí vai ter essa briga de egos, que no final das contas, Mountainhead é muito sobre isso. É sobre bilionários, egocêntricos, praticamente incels bilionários, que estão ali brigando, né, medindo o ego
uns com os outros. Diferente de Succession, onde a gente tinha personagens muito ricos e odiosos, mas que tinham um certo charme, um certo carisma, que nos dava prazer de acompanhar, prazer até de odiá-los, ou um ódio de gostar deles, em Mountainhead a gente só sente que esses personagens são imbecis, esses personagens são completamente desinteressantes, completamente odiosos. Cara, eu não consigo sentir nenhuma empatia pelo grupinho de incels bilionários que está me sendo apresentado aqui, mesmo que eles tentem fazer ali, pelo menos a gente criar empatia com, por exemplo, o mais velho, né, que está passando pelo problema de saúde, que é interpretado pelo Steve Carell. Mas antes de eu continuar falando de Mountainhead, deixa eu só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa também um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante. Você vai falar pro YouTube que esse vídeo é bom e vai chegar para mais gente, vai me ajudar a crescer aqui no YouTube. Eu tô sempre falando de filmes aqui no canal, desde lançamentos no cinema até lançamentos pro streaming, como é o caso de Mountainhead, que é um filme original da HBO Max. E se você gosta de cultura pop, séries, livros, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Então me segue lá, principalmente pra saber o que eu tô assistindo sempre em tempo real, tô sempre postando o que eu tô vendo, porque eu assisto bastante coisa que nem sempre eu consigo trazer aqui pro YouTube. Mas bora continuar falando aí de Mountainhead, filme escrito e dirigido pelo Jesse Armstrong e que acabou sendo essa grande decepção pra mim, porque como eu falei, eu gosto muito de Succession. Eu cheguei por esse filme por causa de Succession, né? Me despertou interesse, porque, pô, é um filme do criador de Succession. Então, todas as minhas expectativas, por mais controladas que fossem, estão voltadas a este fato. E aí é uma comparação muito problemática, como eu falei, é uma série muito boa com um filme bem meia boca aqui, que no final das contas tem um texto completamente prolixo. Nossa senhora! O Jesse Armstrong que leva o filme inteiro pra falar uma coisa que fica clara nos primeiros 30 minutos de filme, sabe? Aquela coisa assim, já entendi a mensagem, já entendi a crítica, já entendi qual que é a sátira que você tá fazendo aqui, já entendi quem é esse aqui é o fulano que criou tal coisa, esse aqui é o fulano que tá ali com o governo, esse aqui é o fulano que tem a rede social. Eu já entendi, mas ele é tão prolixo, sabe, que o filme fica enrolando uma bola de neve, criando situações cada vez mais bizarras, cada vez mais... aquela coisa do constrangimento, que é algo que funciona muito bem em The Office, funciona muito bem em Succession, mas que aqui, talvez justamente pela curta duração, ele não consiga dosar isso de uma maneira palatável, né? Ele vai fazendo isso que vai se tornando cansativo, vai se tornando, ai, cara, difícil, cansaço, nossa, que horas, quanto tempo vai levar pra esse filme acabar? E é notável até porque, assim, o diretor, ele sabe que pra gente conseguir gostar de uma história, se apegar ali na história, pelo menos se interessar por ela, tem que ter certos conflitos, mas como eu falei, eu não consigo sentir nenhuma empatia por esses personagens. E os conflitos, se é que esses conflitos realmente existem, né? Porque às vezes é muito coisa de ego, sabe? É muita coisa realmente de dava pra resolver com uma ação de terapia, com uma conversa com sua esposa. Então, assim, até esses conflitos, quando eles tentam ser colocados ali, como eu falei, tirando a questão da saúde, nunca são conflitos realmente interessantes, nunca são conflitos realmente que pareçam importar. Até aí, quando eles começam a debater, aí eles começam a ter uns delírios de grandeza que são, nossa, é muito louco, é muito bizarro. E eles começam a ter uns pensamentos meio loucos, eles começam a pensar na questão da economia global, e eles começam a, não, vamos comprar a Argentina, vamos presidir a Argentina, a gente como um grupo. Cara, isso da Argentina, por exemplo, volta e volta e volta e volta. É tão desinteressante. É tão cansativo. É realmente intragável. E é um filme que muito disso, né? Muito da história, da trama, dos conflitos, eles vão se movendo através dos diálogos, né? O Jesse Armstrong não tem muito aqui pra fazer com trilha sonora, com câmera, montagem. Então é muito realmente se apoiado nos diálogos. Então, ou beira a exposição, como eu falei, ficar repetindo a mesma coisa várias vezes, ou é aquela coisa que, cara, tá prolixo, sabe? Você tá dando uma volta pra falar. E é até curioso que em The Office, o personagem Michael Scott, que é interpretado pelo Steve Carell, ele tem uma frase muito marcante que ele fala que às vezes eu começo a falar sem saber onde eu vou chegar. E eu só vou falando, torcendo pra dar certo. É a sensação que eu tive com Mountainhead, sabe? Não é nem que o Steve Carell ajudou no roteiro, foi o Michael Scott que ajudou nesse roteiro. Porque ele vai fazendo o negócio ali, ele vai embromando, ele vai enrolando. Quando a gente vê, passou metade do filme, ele foi do nada pra lugar nenhum. E a gente tá ali tentando se envolver com uma história com esses bilionários que não tem problemas de verdade. E eu acho que nesse caso, assim, não é muito pela questão do dinheiro, é realmente porque todos os problemas que me são apresentados aqui, como eu falei, a exceção do problema de saúde do personagem do Steve Carell, todas as outras questões são questões muito
bobas de resolver. Principalmente pra esses caras, sabe? Pra esses caras que são brancos, héteros, com muita grana. Então, assim, cara, meio que o mundo tá moldado pra se dobrar à tua vontade. E tu ainda tá chorando que nem uma criança. Então, que pelo menos que fosse um filme que fosse trabalhar isso, que fosse trabalhar justamente essa insegurança, mostrar como eles são ridículos. Mas não, isso é feito da forma mais blasé possível. E me pega muito porque eu sei que o Jesse Armstrong ele consegue fazer melhor porque ele faz melhor em Succession. É aquele filme, inclusive, que ele vai se perdendo muito nas situações que eles vão criando. Porque eles vão criando várias questões, né? Várias questões para serem trabalhadas na primeira metade do filme. E na segunda metade do filme eles não conseguem realmente trabalhar isso de uma forma eficiente. Então, como eu falei, vai muito da repetição dos temas, mas também vai muito da questão de como você trabalha esses conflitos inexistentes e como você consegue realmente aprofundar as questões que foram apresentadas logo na primeira parte. Então, por exemplo, toda a questão da disputa ali de empresas, né, de dois personagens que ficam ali querendo, ah não, você tá espalhando fake news, eu vou tipo, ah, você tá impedindo o progresso, porque e a questão da inteligência artificial vai acontecer, então a gente tem que passar por isso. E tem até uma fala que eu acho muito interessante, que ele fala que na primeira vez que um filme foi exibido, as pessoas fugiram do trem, mas depois qual que foi a solução para isso? Não foi parar de fazer filmes, foi fazer mais filmes. Então existem debates interessantes, sabe? Eu acho que a gente consegue enxergar como Mountainhead ele tem coisas muito legais para serem trabalhadas, mas que nunca vão ser realmente trabalhadas de fato. Eu não sei se por falta de vontade ou realmente por incapacidade, mas realmente são questões que ficam jogadas de qualquer jeito. E é como eu falei, a sensação que me passa é que para que a gente vai colocar o debate da inteligência artificial? Não, porque é um filme sobre CEOs, questões ali de empresa, questão ali que está no auge, né? Questões que estão sendo discutidas. Então a gente tem que trazer a pauta da inteligência artificial. Mas isso vai agregar o filme? Não sei. Não sei se vai agregar, mas tem que ter. Então a sensação constante de Mountainhead é justamente essa. E aí eles vão criando essas situações, eles vão tentando aprofundar isso, eles vão tentando chegar, sabe? Eles vão escalando o nível da coisa. E aí quando chega no conflito final, né? Porque você pega, o que eles vão trabalhar ali pra ser o clímax do filme? É um clímax completamente descolado do restante do filme. É uma ideia que, assim, eu entendo que ela escalonou toda a discussão, escalona várias questões ali que eles vão debatendo, mas no final das contas, simplesmente não combina com o tom geral da obra, ou porque é ridículo demais, ou porque não faz nenhum sentido, ou simplesmente pelo fato de que eles não sabem dar um final justo pro filme, né? Eles não sabem realmente ter um final ousado pra obra, que novamente eu falo, cara, vindo do Jesse Armstrong, eu esperava outra coisa. O único grande acerto, ao meu ver, é justamente a escalação do Steve Carell aqui, porque ele é o único ator em cena que ele realmente trabalha pra calibrar o tom de Mountainhead. Então ele vem todo com esse jeitinho meio Michael Scott de ser, né? Ele fala umas besteiras, mas ele fala sempre com um tom meio sério, aí depois ele dá uma risada. Então ele fala besteiras em tom sério e ele fala coisas sérias em tom de piada. E isso vai criando aquela sensação meio de paródia, como a gente tem em The Office. E eu coloco muito isso aí na conta do Steve Carell, porque ele tem esse talento, ele tem essa persona que ele consegue usar de uma forma muito boa. E é como eu falei, isso em Mountainhead calibra muito bem o tom geral da obra, algo que os outros atores deixam a desejar, mas que a própria direção também deixa muito a desejar. Justamente porque como são personagens que tem muito ali um tipo, né, uma característica muito marcante, eles vão ficar presos a isso. Então, como eu falei, a gente vai ter um cara que ele é meio patético, ele vai ser patético do começo ao fim, no máximo ele vai se tornando mais patético. E aí a gente vai ter o cara que ele é muito pedante, no máximo ele vai ser muito pedante, cada vez mais pedante. A gente vai ter um outro que ele tenta ali ter um ar mais de consciência, né? Ser mais consciente das coisas, das problemáticas no mundo. No máximo ele vai ser o cara chato, ele vai ser o cara mais excluído, ele vai ser o cara que não se encaixa completamente no grupo. E a gente vai ter o personagem do Steve Carell, que é um personagem mais interessante, muito disso se deve ao talento do ator, não necessariamente à escrita do personagem. Mountainhead, no final das contas, é aquele filme que ele não só é uma grande decepção, uma grandíssima decepção desse ano, como também deixa uma coisa assim, um sentimento e uma mensagem muito clara. Veja Succession. É uma das melhores obras que você vai conhecer. Assista. Porque, assim, se você achou minimamente legal, tudo que você achou minimamente legal em Mountainhead, você vai encontrar sendo muito melhor trabalhado em Succession, uma das melhores séries que eu já vi, uma obra-prima, realmente excelente, que vale muito a pena ver. Já quanto a Mountainhead, nota 4. 2025 chegou com algumas boas surpresas realmente, mas também chegou com alguns filmes
muito decepcionantes. Mountainhead foi mais uma decepção de 2025 que acaba se juntando com outras como Out Nights, Máfia e Poder e The Gorge, dois filmes que eu tinha uma expectativa, tinha uma esperança, né? Algo que me chamou a atenção. No final das contas, completamente bobos, completamente fracos, assim, que foram só decepções. Mas me diga nos comentários o que você achou de Mountainhead ou a sua expectativa pro filme. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.